E aí pessoal, esse é mais um vídeo da série de resolução dos problemas do Advent of Code da edição de 2023. E eu e o Ricardo Stamato, a gente fez o dia 5 numa live, né, onde ficou um trabalho de casa de resolver a segunda parte desse dia 5, que era um probleminha um pouco mais complicado. Eu vou explicar aqui qual, qual foi a abordagem e para a gente conseguir fazer um vídeo num tempo razoável aqui, tentar ficar em uma hora, eu estou trazendo já um pedacinho de código só de leitura do arquivo pronto, né? E a gente vai implementar o passo a passo da lógica da resolução aqui juntos, tá? O que que esse problema diz, né? A gente chegou na ilha, e aí encontrou mais um elfo, né? E avisou, que é o jardineiro, e a gente avisou que não tá chegando água lá para fazer a produção de neve. E aí ele fala que ele não estava mandando água porque tinha acabado a areia para poder filtrar a água e não pode fazer neve com água suja. E aí ele se dá conta de que essa produção já está parada há várias semanas, né? E aí ele fala, pô, tá saindo uma balsa ali, você pode ir lá no destino para ver o que está acontecendo, por que que não está chegando areia? Mas enquanto a gente está esperando a balsa, ele pede para a gente interpretar o almanaque da ilha a ilha, né? O que que esse almanaque tem? Ele tem um manual que diz é, a relação entre as sementes que ele pode plantar, dessas sementes, em que solo cada semente pode ser plantada, para solo, qual fertilizante usar, para o fertilizante, qual água utilizar, para água, qual tipo de luz utilizar, para tipo de luz, qual temperatura, para temperatura, qual umidade, e para umidade, qual tipo de localização, tá? Então, toda essa história, né, tem alguns pontos chaves. Um é esse depara de uma entidade para outra, vamos dizer assim, em cadeia, né, que vai da semente até a localização. E qual a pergunta do problema? Qual a menor localização válida dada uma lista de sementes? Tá? E aí essas sementes nessa fase 2 do problema são dadas na forma de intervalos. Então, em vez de ele falar assim, é a semente 10, é a semente 20, é a semente 30, ele fala assim, ó, a gente está falando aqui da semente, e eu vou dar um exemplo qualquer, tá? Da semente 30, só que não é a semente 30, é a partir da semente 30, um intervalo de tamanho 20, por exemplo. Então a gente está falando da semente 30, da 31, da 32, da 33, até chegar na semente 49, que é essa conta, né? É de 49. Que isso aqui é igual a 30, que é o número da semente base, mais o 20, que é o tamanho do intervalo, menos 1, né? Então você imagina, agora esse problema não tem que lidar mais com números individuais, ele tem que lidar com intervalos, tá? Esse é uma primeira chave. Então, a primeira conversão é de semente para solo, né? Beleza. E aí tem uma outra questão aqui, que são os mapeamentos que são feitos, tá? Que é o seguinte, ele dá intervalos de sementes, então vamos dizer, deu esse intervalo e deu esse outro intervalo, mas ele também dá intervalos de mapeamento. Então, vou dar um outro exemplo aqui de mapeamento que eu vou botar de vermelho, né? Sei lá, é, pode ser que quem está fora do mapeamento, por exemplo, da 30 até aqui, vamos dizer que esse ponto aqui é o 35, né? Se tem um semente aqui que está no 31, no próximo item da cadeia, essa semente 31 também vai ser a semente 31 no próximo item da cadeia, né? Sei lá, semente 30 também vai ser a semente 30. O número fica igual. Mas aqui ele dá um mapeamento que pode falar assim, opa, cara, quem é semente 35 até a semente, sei lá, 40, esses caras aqui
vão cair numa área que está para cá. Então vamos dizer, a 35 vai virar 55 aqui no próximo item da cadeia, e se seguir aqui a lógica, quem era 40 vai virar 60. Então a sacada desse problema é a seguinte, né? Repara que quem era um segmento de semente, na verdade virou agora 3 segmentos de semente. Esse segmento e esse segmento. E a gente primeiro precisa pegar esses segmentos e dividir de acordo com eles terem interseção ou não com esses pontos do, dos mapeamentos, né? E uma vez que a gente encontrou essas interseções, a gente transforma esses segmentos em N segmentos. E aí tem alguns casos, né? Imagina que isso aqui é um segmento original, e aí tem um mapeamento aqui. Imagina que isso aqui é um segmento original e tem um mapeamento aqui. E o último caso vai ser um segmento original e tem um mapeamento aqui no meio, né? Então a gente pode gerar 3 segmentos a partir de um segmento só, pode ter que gerar 2 segmentos a partir de um segmento só, também 2 segmentos, ou pode não gerar segmento nenhum se o mapeamento estiver fora desse escopo, tá? Então, basicamente, essa é a pegada do problema, né? A gente vai ter que ler os segmentos iniciais, vai ter que quebrar esses segmentos de acordo com um mapeamento que faz esse, esse tipo de item sair daqui para ir para o próximo item da cadeia, e vai precisar transpor esses segmentos. Por exemplo, esse cara aqui vai vir aqui para o mesmo lugar, mas esse cara aqui que tem uma tabela de transposição, a gente vai ter que mandar para cá, tá? É essa a pegada. Ah, e qual a pergunta do problema? Qual a menor localização que pode ser utilizada para plantar semente? Então, depois que a gente transpuser esse monte de pedaços, né, de semente para solo, de solo para fertilizante, disso para aquilo, daquilo para o outro, a gente vai chegar nessa tabela de localização, e a resposta do problema vai ser o menor dos pontos que tiver nessa lista de localizações, tá? Eu falei aqui que a gente já fez um código para ler o input, e aí vou te passar rapidinho como é que está o input, né? Tem a lista inicial de sementes, que está a localização inicial e o tamanho do range, né, de semente. E aí tem essas tabelas de conversão que tem o número da origem, ou seja, se a gente chamar aqui de cada segmento, esse ponto da esquerda, a gente chamar de x1 e esse ponto aqui chamar de x2, aqui está o x1 e aqui está o tamanho do segmento a partir de x1. Então, para calcular o x2, é x1 mais tamanho menos 1. E aqui está a origem de para onde a gente vai transpor esse cara. Perdão, nesse caso, deixa eu pegar esse caso aqui, né? A gente está falando então que tem isso aqui, então a gente tem x1, esse x2 que vai ser igual ao x1 mais o tamanho aqui, vou chamar de L, de length, menos 1, e vai ter... É isso, né? A gente tem um x1 e x2 aqui, então a gente vai guardar x1, x2 e vai descartar esse L aqui. Você vai usar o L para fazer a conta. Ah, e para onde esse cara está mapeado, né? Que na verdade esse cara vai ser mapeado para algum outro lugar, então tem esse... Vamos chamar aqui de ponto D, né? O destino, tá? Como é que isso aqui tá funcionando então, pessoal? Lemos todas as linhas do arquivo. A primeira linha a gente está fazendo um split pelo espaço. Na verdade, perdão, a gente está split por espaço. Sim, a gente está fazendo um split por espaço. Está pegando do segundo item em diante. Por quê? Primeira linha, a gente faz um split por espaço, pega do segundo item em diante, ou seja, pega os números e descarta o seed, né? E transforma todos esses caras para inteiro. E aqui a gente está pegando e está criando os segmentos com esses números, tá? Deixa eu botar um breakpoint aqui e vou rodar esse código para a gente ir acompanhando o que está acontecendo.
Beleza. Então veja aqui, ó, seeds 117914, né? Fez essa leitura. Então aqui em números tem 117914 e no fim, em segmentos, a gente criou o primeiro segmento que vai de 1 até 1, o segundo que vai de 79 a 92. Opa, mas não tinha um 14 ali? Porque 92 é igual a 79 mais 14 menos 1. Por isso está dando 92, tá? Essa conta aqui. Beleza. Aí aqui a gente vai montar agora uma tabela que tem todas essas transposições, né? Mas está dividida por tipo de transposição. E como essas transposições aqui já estão na ordem que precisam acontecer do, da semente até a umidade, eu não estou nem gravando o nome da transposição, porque eu vou precisar realizar todas elas na sequência, tá? Então, basicamente aqui, deixa eu botar um breakpoint até chegar no final dela. A gente montou essa estrutura aqui de table, né? O table tá por 1, 2, 3, 4, 5, 7, né? Por cada uma dessas 7 transformações aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E cada item desse cara está descrevendo os itens da linha, né? Naquele formato de segmento. Então está aqui o segmento de origem e para onde o x1 desse segmento vai, no caso 50. Então veja aqui, esse 50 na linha 4, esse 50 aqui. Esse 98 é o 98 daqui, esse 99 é o 98 mais 2 menos 1 unidade, tá? Então, passando aqui, né, passamos aqui esse código de leitura, e aí, isso aqui eu acho que eu nem precisava ter feito, mas eu estou é, ordenando os pontos dessa tabela, tá? Aí, pessoal, qual o primeiro segredo aqui, né? É a gente fazer uma função que faça essa quebra dos segmentos. E aí, o que que eu estou pensando aqui? No fundo, quando eu tenho aqui um segmento e um mapeamento, por exemplo, o que eu preciso é ter uma função que receba uma lista de segmentos, uma lista de pontos, né? E toda vez que um ponto coincidir com um segmento, ela faz a quebra e continua o trabalho, tá? O único cuidado que eu preciso ter aqui é que eu preciso trabalhar com duas listas. Eu preciso toda vez que eu fizer uma quebra, atualizar a lista de segmentos e continuar andando com os pontos para poder fazer as quebras, senão vai dar confusão, tá? Então deixa eu ver se eu consigo escrever essa função aqui rapidinho. Da outra vez que eu estava tentando implementar aqui, estava implementando de tal maneira e estava demorando um bocado, tá? Então def split segments, vou receber segments e vou receber os pontos, tá? Então vou montar aqui um tempo igual um array. Vou chamar points igual a sorted de points, imaginando que eu consigo ordenar essas tuplas, né? Aí, cara, eu vou. Deixa eu pensar aqui. Também podia fazer o sorted de segments, né? Segments igual a sorted de segments. Tá tudo ordenado. Eu vou de for i em range além de segments. Eu vou falar que o point idx igual a zero. Vou começar do primeiro ponto. O que acontece? Se esses segmentos estiverem ordenados, né? E eu for consumindo esses pontos, eu posso sempre ir andando para frente com esses pontos.
que eu quero dizer é o seguinte, vamos ver se eu sempre tô indo para frente, né? Toda vez que eu fizer um split de um segmento, eu adiciono ele na lista. E continuo trabalhando com meus pontos. Ah, cara, vamos fazer um while aqui. While i menor que len segments, ou com i igual a zero. Point dx, né? If point, se o ponto que eu estou olhando for maior ou igual segment igual a segment de i. Então estou vendo um segmento. Se o ponto naquele índice for maior ou igual que o segment de zero, o início do segmento, fazer também para legibilidade aqui, né? Que é isso aqui, point igual a points de point dx. Então, se o ponto de zero é maior ou igual que o segmento de zero, ou seja, o ponto, eu primeiro tenho que ver se o ponto está contido no segmento. End point de 1. Desculpa. O ponto é só um número, né? Ele não tem índice. Então, se o ponto é maior que o segmento e o ponto menor ou igual que o segmento de 1, ou seja, o ponto está contido no segmento, eu vou precisar splitar esse segmento. Simples assim. Como é que eu splito esse cara, né? Eu vou falar que new segment é igual a um novo segmento que vai desse ponto mais 1. Isso aqui já me diz então que o ponto tem que ser menor que o segmento e se estende até o segmento 1. Não pode ser menor ou igual. Posso ter um segmento de tamanho 1, né? Não precisa ser menor. Então assim, esse cara vai do ponto mais 1 até o segmento 1. Vou sobrescrever o segmento antigo. Então, segments de i é igual a um ponto que vai do segmento 0 até o point, inclusive. E aí eu preciso inserir esse new segment na lista numa posição depois de i. Se eu não me engano, é segments insert. Deixa eu ver aqui no debug console como é que esse negócio funciona. X igual 0, 1, 2, 3, x insert na posição 2 o valor 1000. Na posição 2 o valor 1000. Então se eu estava aqui no, por exemplo, processando o cara de 1, eu vou botar esse cara na posição 2. Então vou botar em i mais 1 esse new segment. E aí, se não tiver isso aqui certo de primeira, a gente já para o vídeo aqui e refaz esse vídeo. Não tem problema. Então, estou inserindo esse cara numa posição nova.
Estou inserindo esse cara numa posição nova. E aí eu posso continuar a andar, né? Eu consumi o ponto. Então point mais igual a 1 e o segment mais igual a 1. Não, aqui eu consumi o ponto. Aqui eu consumi o ponto e realmente eu tenho que andar com ponto. Aí tem uma outra condição cara, como eu ajusto o ponto ao segmento, né? Porque eu só estou andando com ele aqui. Então, no fundo, se o ponto de interesse, enquanto ele for menor que o início do segmento que eu estou inspecionando, eu posso andar com esse ponto para frente. Então, é que eu estou falando o seguinte. While point de point dx for menor que o segment de 0, point e dx mais igual a 1. Só que aí tem uma condição aqui que vai ser o point dx, ele pode estourar esse point, né? Esse cara aqui pode estourar esse point. Eu vou fazer um negócio aqui bastante feio, que é points dx menor que len de point dx, né? Enquanto esse cara couber aqui e o point é menor do que o segmento que eu estou olhando, isso precisa estar aqui, eu posso andar para frente com ponto, mas aqui preciso de novo olhar essa condição, né? Que é se o ponto for maior ou igual que o len de pontes, eu preciso parar a brincadeira aqui que eu já esgotei os pontos, tá? Cara, não sei se esse negócio tá certo, mas vamos ver. E aí eu tô mexendo no próprio segments, o que não é muito legal, né? Eu vou substituir isso aqui por retorno. E aí todo lugar que eu estou falando de segments aqui, eu deveria falar de retorno. E por fim, vou retornar um retorno. Vamos ver o que dá nisso aqui. Vou dar de novo um debug aqui. Chamar split segments.
E aí eu tenho um segmento de 0 a 100, tenho um segmento de 200 a 300, tem um segmento de 0 a 100, vou passar um array aqui. Tem um segmento de 200 a 300, e aí eu tenho uma lista de pontos vazia, que é o caso base. Já está falhando, né? Hatch, é return hatch. Debug console. Caso base aqui funcionou, vou fazer um split no ponto 50. Beleza, o que aconteceu aqui? Segment mais igual a 1 na linha 29. É que não é segment que eu queria, né? É i mais igual a 1. E aqui também não é point, é point idx. Vamos olhar agora de novo. Console. Ó, mandei aqui um ponto 50, veio um 0 a 50, 51 a 100, 200 a 300. Só que agora que vem a parte interessante, né? Se a gente fizer isso, 0 a 50, 51 a 70, 71 a 100, 200 a 300. Só por desencargo aqui, vamos botar um cara no 299, tá? 300, 300, eu não sei se vale a pena botar um cara no 300, né? Vamos botar um cara aqui no 300. 200 a 300. Ele não gerou o cara de tamanho 1. Preciso gerar um cara de tamanho 1. 300. Preciso gerar um cara de tamanho 1. Já está o vídeo ficando longo. Para gerar o cara de tamanho 1. Preciso gerar o cara de tamanho 1. Cara, eu vou deixar essa pergunta em aberto, né? Preciso gerar segmento de tamanho 1. Se precisar, se não der a resposta ali do problema, a gente conserta, tá? Então, a princípio eu tenho esse cara aqui que pega uma lista de pontos e gera uma lista de segmentos. Para que eu preciso disso, né? Eu tenho a tabela de transformações para cada um desses caras, então primeiro eu preciso passar todos esses source dash aqui, né, todos esses pontos de source dash para gerar os segmentos. Então aqui eu já vou entrar no loop principal do programa, tá? Que é for i in range land table. Então assim, vou fazer todas as transformações que estão disponíveis na minha tabela. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou pegar a lista de pontos. Então, eu vou pegar o table de i. Vamos dizer aqui que o i é igual a 2, né? Vou pegar o table de i, que vai me dar esses caras. Vou botar segment for segment. Não, desculpa, isso. É item, né? Vou chamar de item for item em table de i. Vai me dar esse monte de dicionário aqui que tem source dash. Vou falar que é o item
item source, vai me dar esse monte de segmento, e agora eu preciso arrancar fora os pontos dos segmentos, né? Será que isso aqui é uma maneira elegante de fazer? Não sei se é elegante não, vou fazer assim mesmo. 0, 6, 7, 10. Tá todo mundo aqui. E eu sei que lá já tem esse sorted, mas eu vou fazer aqui por desencargo, pela leitura, né? Então, os pontos são esses aqui. Peguei todo mundo da tabela. Os segments eu já tenho. E o que eu preciso fazer primeiro é segments igual a split segments passando segment e passando point. Então, aquela primeira parte de quebrar os segmentos aqui a gente já fez. Agora precisa fazer a transposição para o próximo item. Aí, cara, só tem que tomar cuidado com uma coisa, né? A última, tá, a última transformação, umidade para localidade, aí a gente vai ter o final já, a resposta. Então tá bom. Então, segments igual a split segment. Aí a gente precisa fazer a transformação. Eu fiz a função transpose? Não fiz, tá? O que é esse transpose aqui, cara? Transpose é um cara que recebe uma lista de segmentos, recebe uma linha da nossa tabela de transformação. Então ele vai receber uma linha aqui com uma lista de source dash, né? Vou chamar de table row, uma linha da nossa tabela, né? E aí o que, que a gente vai fazer? Se o segmento tiver contido na, na numa dessas linhas de transformação, a gente manda bala, senão a gente copia exatamente o mesmo segmento para o resultado, tá? Então aqui está resultado, for segment em segments. Aqui a gente vai ver se tem alguma transformação que atenda esse segmento. Que é o seguinte, transformação ou transposição, né, igual a item em table row for item table row if item t igual a item for item table row. Não, não quero o item, né? Eu quero isso aqui, eu estou chamando de item. Posso chamar de item, né? If item de 0 maior ou igual a segment de 0 and item de 1 menor ou igual a segment de 1. Só tem uma coisa aqui, nesse item de 0 não é item de 0 só, né? É item source de 0, item source de 1.
Então, teoricamente, aqui nesse T vai me trazer a transformação que precisa acontecer só se essa transformação realmente vai acontecer. If len de T, se esse cara tiver definido, eu vou dizer que o incremento é igual quanto eu preciso somar nesse cara, que é o T dest menos o item source 0. Já explico aqui o que está acontecendo, até porque eu não sei se está exatamente certo. Opa. T source de 0 menos. E aí eu vou transpor esse segmento que é segment 0. Desculpa. Segment igual a segment de 0 mais inc segment de 1 mais inc. Tá, o que está acontecendo aqui, pessoal? Tá, o que está acontecendo aqui, pessoal? Aqui eu estou recuperando todos os itens da nossa table row que coincidem com o nosso segmento, ou seja, lembra que o nosso cara aqui, a nossa linha da tabela, né, tem esses itens, que eu estou chamando de item, então para cada item table row. Esse cara tem um atributo chamado src, que é um segmento, que tem 2 pontos. Então estou falando assim, cara, se esse ponto aqui da esquerda é maior do que, maior ou igual, né? É maior ou igual que o meu segmento aqui, que eu preciso transpor ou não. E se o ponto da direita é menor ou igual ao fim do meu segmento, ou seja, se o meu segmento está contido nessa transformação, eu estou retendo esse item aqui para a gente usar para fazer a transposição. Então, assim, se tem alguém que pode ser feita a transposição, eu estou fazendo a transposição, ou seja, estou pegando essa diferença aqui daquele cara da transposição. Então, imagina assim, a transposição está falando assim, cara, se você está no 90, você tem que ir para o 50. Quer dizer que eu tenho que descontar 40 unidades. Então, eu estou fazendo esse destino, que é o 40, menos a origem, que é o 90, e vai dar menos 50, né? E aí eu estou deslocando o segmento, tanto o início quanto o fim dele, em tantas unidades quanto forem o inc. Ou pelo menos é isso que eu acho que eu estou fazendo. Se não, o segmento continua aonde ele deveria estar. E aí, o que eu preciso fazer aqui agora é adicionar esse segmento ao hatch. Tá? Então, essa aqui é a nossa transposição. Já vamos ver se esse cara tá ok. Eu tenho mania de não retornar nada, né? Transpôs e retorna, né? E agora vamos rodar e ver como é que tá esse cara. Então tá aqui, ó. Transpose. A gente está passando um array de segmentos. Vou passar aqui 2 segmentos, um que vai de 0 a 10 e outro que vai de
3040, né? E aí esse cara recebe como parâmetro uma linha da nossa tabela que passa aqui vazio, tá? Passei vazio porque eu só quero ver como é que é a cara da nossa tabela. Já vou passar direto aqui a linha da tabela. Então vou passar table de 1 e aí esses segmentos aqui que vão ser transpostos, né? De 0 a 14 deveria ir para 39, de 15 a 51 deveria ir para 0. Então esse cara aqui, de 0 a 10, deve ir para 39, 49 eu acho, né? Não rolou, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Vai copiar essa chamada, vai botar aqui, vai botar um breakpoint no nosso transpose e vamos entender o que está acontecendo de errado, o que não está acontecendo, né? Ué, por que não está com breakpoint aqui? Temos lá nos segmentos 0 a 10, 30, 40, table row, tá aqui, né? Então esse 0 a 14 aqui deveria pegar ele. Vamos olhar aqui como é que está essa comprehension aqui. Não trouxe ninguém. Item 0, aliás, qual segmento aqui? 0 a 10, beleza. Esse cara aqui é table row, né? Item igual a table row de 0. Aí tem o nosso 0 a 14. Então isso aqui deu true. Isso aqui provavelmente está dando false. False. 14. Eu troquei aqui as bolas, né? Eu troquei as bolas. Na verdade, o nosso segmento tem que estar contido na transformação. Então, o ponto, nosso ponto de início do segmento tem que ser maior ou igual ao lado esquerdo da tabela e nosso ponto de fim do segmento tem que ser maior ou igual, maior igual. O início do nosso segmento tem que ser maior ou igual que a transformação e o fim do nosso segmento precisa ser menor ou igual ao fim da transformação. Acho que era esse o erro, tá, pessoal? Vamos olhar aqui. 44 minutos. Opa. Toma ali copia e cola errado. Espero que eu não tenha apagado nada aqui de importante. Bem, primeiro vamos rodar logo direto e ver o que acontece, né? Índices precisam ser inteiros, não strings.
Que é isso aqui, cara? T-Dest. Tá, vamos ver aqui o que é esse T logo. Já sei o que é. Tinha que ter pego também o zero disso aqui, né? Silend tem, silend T. Na verdade, isso aqui sempre vai retornar um item. E a gente já pega aqui T de zero. T de zero. Vamos só ver aqui se vai rodar bem. Incremento é 39. Eu acho que isso está certo. Vamos chamar aqui para poder ver o resultado, né? Então, beleza. O que era 0,10 virou 39,49. Por quê? Porque tem esse cara aqui na tabela que fala que quem é 0 vai para 39, tá? E aí, sei lá, tem outro cara aqui também que eu vou botar de 0,10, vou botar um de 11 a 12. Arriscado, isso aqui tudo pode dar errado, né? Mas foi pro lugar certo, né? Tem um segundo item na tabela de 52 e 53, então eu vou botar também esse segmento aqui, ó. 52, 53 deve virar 37, 38. 52, 53 vira 37, 38, tá? Então, parece que está tudo funcionando nessa parte. O que faltou implementar aqui na lógica? A gente fez o split dos segmentos. A gente vai dizer que segments igual a transpose de segments e a tabela que a gente quer mandar é table de i. E no final desse loop, a gente precisa ter aqui uns segmentos com tudo certinho para localidade, né? Localidade. Vou imprimir aqui o segments. E aí a resposta do problema é o ponto mínimo desses segmentos. Então sempre o ponto da esquerda. Posso pegar aqui, fazer um comprehense, né? Que é p de 0 for, vou usar a mesma nomenclatura, né? Segment de 0 for segment in segments. E aqui eu quero o mínimo disso e vou imprimir resposta igual o answer. Vamos rodar isso aqui e ver se já vai direto. Deu erro? O que está acontecendo aqui, gente? Resposta 23, né? Bem, se esse monte de conta tá certo. Ah, e também tem uma coisa, né? Eu tinha esse meu cara aqui de teste 11, que aí não vai casar com o caso de teste lá do problema. Mas vou rodar de novo. Deu resposta 46, que se eu não me engano, é sim a resposta que está lá. Vamos torcer para que seja 46, que é um bom sinal. Agora vou rodar com o input real do problema.
Ih, mandei imprimir esse cara aqui, não sei nem qual o tamanho desse. É um número grande. 508.55036. 508.55035. Nossa, que deu de errado aqui para errar em uma unidade, minha gente? Caramba! Só para não deixar eu fechar o vídeo na meta de 1 hora, né? Agora eu vou ter que catar esse bug aqui para entender qual é. Deve estar na transposição, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos dizer que eu estou transpondo uma lista de segmentos que vai de 0 a 10 e na tabela eu estou passando aqui um source que vai de 0, sei lá, a 30 e o dest, né? Chamando de dest. Dest vai para 100. Esse cara está sendo transposto para 0,110. Agora, se o cara que estava em 100, 110, tivesse que ir para 200, não, de 90 a 300, tem que parar em 1000, né? Esse cara tá indo para 1010. Cara, esse transpose me parece correto. Agora os casos de limite aqui, né? A gente ficou com aquela dúvida do segmento tamanho 1. Split segment. Então vamos lá. Eu tenho um split segment. E aí tem um segmento aqui de 0 a 10. E tem o ponto 1. Não é assim a sintaxe? Point. Linha 34. Enquanto o point dx point e dx menor que o tamanho de point e o ponto menor que o segmento de 0. Esse cara tá chiando, minha gente. Segmento 010 ponto 1. Ele vai chiar nessa linha, né? Point dx, pontes é 1, pontes de 0. Por que segmento está 0?
hat igual a sorted de segments. Passei errado aqui o segmento. Já é um pouco do sono batendo, né? Foi só uma chamada errada aqui, minha gente. Então, vou rodar de novo. Esse cara daqui é um array de tuplas. Tá, então fiz aqui o 0, 1, o 2 a 10. E agora se eu passasse um ponto 0, 0, 0, 1 a 10, e se eu passar um ponto 10, a única coisa que eu estou vendo errado é não quebrar quando a gente tem um cara de tamanho 1, né? Não sei se isso aqui está fazendo diferença, mas vamos lá. Se ponto maior que segmento e ponto menor ou igual que segmento 1. Novo segmento é o ponto, vamos dizer, era só botar um if aqui, né? Não, tá certo. O novo segmento, cara, é do ponto, mas só botar um if até o segmento 1. Tá. Então, o new segmento é isso. If point mais 1 menor ou igual a segment 1 else none. É o ponto. O ponto é maior que 0, menor ou igual que 1. Então, o segmento novo Pera aí, cara. É o ponto mais 1. Vamos fazer o exercício aqui. Por que esse negócio está funcionando até agora, né? Porque se a gente tiver, sei lá, um cara de 0 a 10 e passar aqui um ponto 9, ele vai falar que o novo segmento é o ponto 9 mais 1, que é 10. De 0 a 10, ele vai falar que é o ponto 10 a 10 e vai gerar o cara novo. Já se a gente passar um ponto 10, se a gente passar um ponto 10, vou estender de novo aqui como é que estava o comportamento. Se eu passo um ponto 9, ele cria... Não, cara, ele precisa criar isso aqui menos 1, né? O primeiro segmento é menos 1.
por isso que está errado. Esse cara aqui é menos 1. Esse cara é do point ao segmento 1. Isso aqui deve funcionar. Agora a pergunta é se eu mandar um ponto que é igual ao início. Então, se eu estou aqui no 0,10 e mandar um ponto 0, o novo segmento vai do 0 até o fim. Aqui o retorno de i vai de 0 a 0. Espera aí, cara. Só ter calma. O segmento é de 0 a 10. A gente tem alguns casos aqui, né? Se o ponto for igual a 0, isso aqui deveria retornar um segmento 0, 0 e outro segmento 1, 10. Se o ponto for igual, sei lá, a 5, deveria retornar um cara de 0 a 4, um cara de 5 a 10. E se o ponto for igual a 10, deveria ter um cara de 0 a 9 e um cara de 10 a 10. Porque é ali onde começa, né? Então tá bom. Isso aqui é a tabela verdade, tá certo isso? Cortei aqui, começa e termina no 0. Começa no 5, então vai de 0 a 4, de 5 a 10. Começa e termina no 10, vai de 0 a 9, de 10 a 10. Eu acho que isso aqui a gente não precisa discutir, né? Então, a primeira pergunta, se o ponto for maior ou igual ao segmento e for menor ou igual ao segmento, tá certo. Isso aqui a gente precisa verificar. O novo segmento vai do início do segmento, não, desculpa, o novo segmento vai do ponto o novo segmento vai do ponto mais 1, isso aqui também a gente não discute, até o fim do segmento. E aí só tem esse problema aqui, né? Que se o P for igual a 10, a gente passou um ponto 10, o novo segmento está indo de 11 para frente. Isso aqui está inconsistente com o que a gente acabou de falar, né? O ponto está... Se a gente quebrou em 0. Ah, isso aqui que está errado, né? Se a gente quebrou em 0, ele deveria ir de 0 até 10. Se quebrar em 1, se for 1, que aí o comportamento deveria ser de 1 a 10, de 0 a 0. Esqueça aqui que era a pegadinha. Então, não importa o que aconteça, do novo segmento ele tem que partir do ponto que a gente passou e ir até o final do segmento. Só tem um caso aqui onde a gente não gera new segment, né, é que é o P coincidir com segment 0. Então, se P maior
Então a gente nem precisa ter esse caso, né? O P precisa ser maior que segment 0. Acho que aqui estava o principal problema, né? Sendo assim, a gente sempre cria um cara que vai... A gente sempre substitui um cara sendo de segmento 0 ao ponto menos 1, que é isso aqui, ó, 0, 0, porque o ponto era 1, 0, 4, porque o ponto era 5, 0, 9. E a gente sempre insere um cara que começa do ponto até o segmento 1 e anda com ponto, tá? Me parece ser isso. Vamos agora conferir. Pô, que baita tempo perdido com esse troço. Mas tudo bem, é assim que as coisas acontecem, né? De 0 a 10 começando no ponto 9. De 0 a 10 começando no ponto 10. De 0 a 10 começando no ponto 0. E no ponto 1. E no ponto 1 e no ponto 9. Tá. Se isso tudo aqui está certo, agora eu acho que a resposta deu certo, não é isso? Deu certo, 508.55.035. Beleza, então, tentando fazer aqui uma repassada muito rápida, né? A gente fez uma leitura da tabela, né? É, e aqui, o que essa leitura... Deixa eu tirar aqui os segmentos da localidade, comentar esse cara, para deixar aqui a resposta mais limpa. Eu vou rodar de novo, tá? Também tem que apagar. Deixou um debug aqui perdido, não deixou não, deixou não. Tá bom, então o que a gente fez aqui, né? Aqui a gente está fazendo leitura das linhas do arquivo. Aqui a gente está lendo a lista de semente, né, que é a lista inicial, e está arrumando isso dentro do segment que vai ter a primeira linha de segmentos. Vamos dizer assim, segmentos do primeiro tipo. Tá? Aí aqui, a gente também já trouxe esse código pronto, mas simplesmente está, cada vez que acha map, né? Cada vez que acha map, ele está criando uma linha da nossa tabela de transposição e a partir daí ele está pegando de cada linha aqui o destino, a origem e o tamanho, destino, origem e tamanho, e tá lendo esses números para dentro dessas variáveis, e aí tá botando dentro da nossa tabela, na última linha da tabela, está adicionando elementos, né, que tem o x1, que é a origem, o x2, que nada mais é que a origem mais o tamanho menos uma unidade, e o destino, e aí está montando as transposições de segmentos, né? E aí essa linha aqui eu acho que está desnecessária, mas deixa eu tirar isso aqui, a gente ver se vai rodar com o mesmo 508.55.035. Tá igual. Até porque se for necessária, na verdade aqui também está dando sorted, né? É até necessária, mas ali está dando sorted. Então beleza. Aí aqui é o coração da nossa solução, né? Que é o seguinte. Eu estou pegando todos os pontos que tem na nossa linha atual da tabela de transposição. E aqui lembrando, né? Eu vou ler cada linha da tabela de transposição. Estou pegando todos os pontos dessa linha atual. Estou pegando a minha lista atual de segmento, que lembra, eu li inicialmente. Inicialmente a gente leu daqui da primeira linha do arquivo de input. Estou pegando toda essa linha e estou dividindo os segmentos em pontos, né? Então estou pegando todos os pontos
que estão naquela tabela de transposição. Estou passando para essa split segment, essa lista de pontos, essa lista de segmentos, dividindo os segmentos se for necessário. Então, sei lá, vou passar 10 segmentos para lá, 50 pontos vão aparecer, é, eventualmente 100 segmentos, no pior caso. Mas sei lá, vou passar 10 segmentos, 50 pontos e vai voltar 20 segmentos. Não importa quantos vão voltar. Aí eu estou fazendo a próxima transformação da tabela de transformações. Então, por exemplo, primeiro eu li os segmentos, quebrei os segmentos de acordo com a tabela, com os pontos da tabela, e aí transformei sementes em solo. Né? Primeira iteração do loop. Próxima iteração do loop. Vou fazer a quebra dos segmentos e vou transformar o que agora é solo, que está naquele segmento está como solo, vou transformar em fertilizante. Próxima iteração do loop. Vou quebrar os segmentos nesses pontos e vou transformar o que era fertilizante e agora vai virar água. Até que no final do loop, o segment vai ter uma lista de location. Então, no final do loop, esse segment é uma lista de location, e aí simplesmente eu estou pegando o menor ponto da esquerda dessa lista de locations, que é a resposta que o problema está esperando. Tá? E aí está batendo aqui com a resposta que o problema está esperando. Depois que eu fiz essa solução pela primeira vez, eu dei uma olhada no fórum, se eu não me engano, dei uma olhada no fórum. Tem gente que consegue fazer uma solução mais curta que essa, mas assim, a solução para mim curta e compreensível, legível, está aqui, tá? De algoritmo em si, eu acho que não teve algoritmo melhor, né? Tem igual, claro, porque vamos dizer assim, essa é a abordagem que pelo menos me parece correta para esse problema, tá? Então, ao contrário de outros problemas aqui que às vezes a gente pega na repescagem, não vou nem visitar o fórum para a gente ver. Mostrei aqui, pessoal, de maneira nua e crua a linha de pensamento para resolver esse problema. Espero que vocês tenham gostado. E aí, se gostou, curte, compartilha, principalmente segue o canal para ficar de olho aí nas lives que eu e o Stamato vamos fazer aí para frente e nos problemas que a gente também tem resolvido dessa edição de 2023 do Advent of Code. Beleza? Então eu espero vocês aí e até o próximo vídeo. Um abraço.